A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora rádio local ou pelo www.radioclubefm.com.br. Acesse no Play Store de seu celular e baixe nosso aplicativo. Lembrando a todos que nossa grande audiência é pela rádio, não pelo YouTube. No YouTube, normalmente as pessoas assistem muitos vídeos, né? Áudios, poucos. Agora, pelo aplicativo da emissora, temos ouvintes na Europa, na África, na Oceania, brasileiros que vivem lá, que adoram as rádios brasileiras e acabam ouvindo o nosso programa. Acessaram a Rádio Clube FM. Estamos também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Gosto sempre de lembrar que não existe espiritismo alto, espiritismo baixo, espiritismo de linha, espiritismo kardecista. Tudo isso é uma grande invenção. A doutrina espírita codificada por um francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que tem alcunha de Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, ele chama a doutrina, que não é dele, senão se chamaria kardecismo, de espiritismo. Está sob a orientação do Espírito Verdade. Seus profitentes podem ser chamados de espíritas ou espiritista. O espiritismo não usa velas, oferendas, bebidas alcoólicas, drogas alucinógenas, andores, procissões, também imagens, culto aos santos, mas respeitamos todos aqueles que professam. O espiritismo não é uma doutrina de prosélito, não, ninguém fica aqui chamando, venha todos para o centro espírita, porque aqui vocês serão salvos. Primeiro, porque não é uma doutrina salvacionista, não tem interesses financeiros comerciais, portanto não tem disputa de religiosos. Nós respeitamos todos aqueles de fé diferentes da nossa. Então, se você está feliz no candomblé, na umbanda, nas diversas doutrinas evangélicas, na Igreja Católica, continue lá. Não tem por que deixar a sua crença e admitir o nosso. Mas podem livremente nos ouvir, porque jamais vamos atacar qualquer segmento. Lembrando da grande mensagem do Senhor, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E com esse objetivo, estamos iniciando o programa e hoje recebendo mais uma vez minha querida amiga, expositora espírita, Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da rádio, com muita luz e muita paz, que ouviremos hoje mais uma mensagem de luz. Muito bem, Kate, vamos estudar Ao Redor do Dinheiro. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre, amigo Jesus, pedimos na noite de hoje, possa nos abençoar, nos iluminar, seguir com o nosso coração em paz, renovado, esperançoso em dias melhores. Que possamos nesse momento levar os nossos pensamentos, o nosso afeto, a nossa luz, a todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, a todos os seus familiares, principalmente nossos irmãos do Rio Grande do Sul,
que possam estar acolhidos por todos os amigos espirituais nesse momento, que esses amigos espirituais possam estar ajudando as equipes de resgate, de pessoas, de animais, todos que estão trabalhando nesse momento. Nos envolva com muito amor e com muita luz. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando ao redor do dinheiro. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na terra surge sempre à afeição de alguém que enorme risco ameaça. Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não estava ali condenando a riqueza, mas dizendo que as facilidades da vida levam o homem muitas vezes a se perder, leva à perdição. Não é? Haja visto que se nós fizermos uma pesquisa, até mesmo grosseira, vamos observar que normalmente aqueles que mais frequentam as doutrinas religiosas são pessoas mais humildes, mais simples, menos aquinhoadas. Dificilmente você encontra pessoas com um poder aquisitivo bem elevado frequentando as doutrinas diversas. Podem ser dentro do catolicismo, das igrejas evangélicas, nos centros espíritas, enfim. É um número bem reduzido. Existem sim, lógico, né? Mas bem menor. Inclusive, comparando as duas, a prova da riqueza e da pobreza, por incrível que pareça, a da pobreza é mais fácil de ser enfrentada do que a da riqueza. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pela perspectiva de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos com vistas à preservação e ao benefício do povo. Costuma acontecer desastre, como nós tivemos agora recentemente, uma grande pandemia, enfim. Tudo causado pelo próprio homem, né? E lembrando mais uma vez sobre a prova difícil da riqueza. Eu falei num dos programas desse, vou voltar a falar, procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma bela mensagem da rainha de França. E ao desencarnar, ela se depara com um problema sério no mundo espiritual. Se apresentou como soberana, título temporário, né? Esse título pertence à terra, nós não levaremos título algum. E ela via aqueles servos numa situação muito melhor do que ela se encontrava. Óbvio que ela teve mérito mais tarde, depois de grande sofrimento, tanto é assim que ela fez parte da codificação kardeciana. Ela deixa uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Rainha de França, mas como ela se enganou, achando que pelo poder que aqui possuía, chegar no mundo espiritual e encontrar privilégio. Não. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, o texto já diz, cruzes amoedadas. É forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso não é uma regra geral, bom que se diga, né? Da mesma forma que ela deixa uma mensagem por ser muito rica, ao mesmo tempo nós vamos encontrar também uma grande mensagem ou várias mensagens do Espírito São Luís, assim chamado pela Igreja Católica, que foi o rei francês Luís IX, que comandou a 6ª e a 7ª Cruzada, perecendo pela peste negra e morrendo junto com os seus comandados. No entanto, ele fora, assim, um homem muito rico, materialmente falando, mas não deixou que aquilo subisse a cabeça. Era um homem simples, muito humilde. Então depende muito da maneira que você se encontra, né? Isso porque o dinheiro nas garras da usura pode agravar os fragícios da orfandade e os tormentos da viuvez. Nas mãos justas do bem converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Só um exemplo que eu quero citar aqui: quantos ganhadores na Mega Sena, na loteria de um modo geral, que ficaram ricos da noite para o dia e 5 anos depois estavam falidos, porque também não souberam administrar aquele bem temporal. Se a riqueza entesourada
sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso. O centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto ao remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Quero aqui dizer que o dinheiro é neutro, né? O uso que se faz dele, que vem aí todo um diferencial. Ele pode promover guerras, comprar armas belicosas, aviões de combate, mas também pode construir hospitais, orfanatos, mitigar a fome de muitos. Depende do uso, de quem está por trás do dinheiro. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas toda a propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Então, tudo aquilo que você possui deve ser conquistado. E uma outra coisa que não devemos nunca esquecer, até do nosso corpo, nós somos meros usufrutuários. Isso é um empréstimo temporário. Teremos que devolver ao pó de onde ele é oriundo, isso materialmente falando. Espiritualmente, nós vamos voltar para as diversas moradas da casa do Pai, como afirma Jesus. Mas nós somos meros usufrutuários do próprio corpo, que dirá das demais coisas. Gosto também de dizer que não existe cortejo fúnebre com caminhões de mudança. Mas não tem. Não levaremos. Assim, pois, compreendamos que a segurança da lógica com harmonia, da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é a nossa obrigação mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Ou seja, coloque aquilo que você possui, né, tem um pouco mais, em favor do próximo, a serviço de Deus. Lembrando também do mancebo rico, né, que teve um encontro com Jesus, e o Cristo convoca a devolver tudo, vender tudo, dar para os pobres e segui-lo. Ele hesitou, estava preso ainda aos valores temporais. 3 meses depois, ele desencarna numa competição de biga e demorou 7 longas encarnações para vencer a si mesmo e se perdoar, porque ele não se perdoava pela oportunidade que ele teve de encontro com Jesus. Então devemos pensar muito bem em tudo isso. Como Pedrosa acabou de dizer da importância do dinheiro, do empréstimo do corpo físico, eu acho que isso é uma reflexão de extrema importância para que possamos hoje analisar a nossa condição física e moral nesse planeta. Acabamos de dizer, né, de todas as questões que passam nossos irmãos aqui no Brasil, neste momento presente no Rio Grande do Sul, e sabemos que, de alguma forma, podemos ajudar. Uns mais, outros menos, mas todos podemos ajudar. E, acima de tudo, né, quando a gente fala que tudo nos é emprestado, sabemos que, além do corpo físico, toda a natureza, tudo que nos rodeia, também é um empréstimo. E não existe fora. Já parou para pensar que o nosso planeta é a nossa casa? Não tem fora. Tudo está dentro. Então, é necessário, nesse momento, e em todos os outros a partir de agora, nos responsabilizarmos pelas questões ambientais, além de todas as outras questões, moral, física. A questão ambiental é uma responsabilidade de todos que estão encarnados nesse momento. Temos a responsabilidade de proteger, amparar, perpetuar espécies da fauna, da flora, cuidar dos nossos rios, destinar o nosso lixo da melhor forma possível. E, acima de tudo, como estamos falando do dinheiro, a gente precisa tomar muito cuidado com o consumo exagerado de bens materiais. Hoje, somos induzidos, né,
pela televisão, pelo marketing, a comprarmos desnecessariamente. E com isso, compramos coisas demais, roupas demais, eletrodomésticos demais. E isso acaba enchendo o nosso ambiente e esses produtos que foram comprados, eles não são utilizados da melhor forma. Então vamos doar. Vamos doar porque com certeza existe alguém que precisa e que fará bom uso daquele eletrodoméstico, daquela roupa, daquele sapato. Por que acumular? E é importante e interessante também a gente saber que se o nosso corpo é um empréstimo para que possamos nos locomover nessa existência, né? Porque o nosso corpo é o nosso veículo, é o veículo do nosso espírito neste momento. E como a gente cuida do nosso carro, a gente tem que cuidar do nosso veículo carnal, que é o nosso corpo. O que a gente faz? Vamos lá. No carro a gente troca o óleo, coloca gasolina, cuida do pneu e faz todos os ajustes, lava, limpa, lustra. E o nosso corpo físico? A gente tem tomado posse e sendo responsável para que esse veículo que estamos, transitando pela terra com ele esteja realmente equipado como merece? Porque concorda comigo que para que o espírito possa cumprir a sua missão nessa terra, ele precisa estar num corpo saudável. E esse corpo, para estar saudável, é necessário que nós tenhamos a responsabilidade de cuidar. E como? Como devemos cuidar? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente é surpreendido por uma doença, por exemplo, né? E essa doença é o quê? É uma conversa de Deus com a gente. Já pararam para pensar que os espíritos de luz, os trabalhadores da luz, eles vêm nos avisar por diversas vezes sobre tudo aquilo que a gente passa, só que a gente não dá ouvidos? Por diversas vezes, vem situações como as intuições e a gente acredita o quê? É coisa da minha cabeça. E não é. Porque para o Espiritismo, a intuição é uma faculdade de perceber, de discernir, de pressentir as coisas independentemente do raciocínio ou de análise. E Deus fala conosco o tempo todo. O que acontece? A gente vem, aquela velha mania, tá doendo o meu dedo. Eu vou lá e tomo uma dipirona ou um outro analgésico. A dor agora aumentou, tá no meu braço. Nossa, agora eu vou ter que tomar um anti-inflamatório para a dor passar. Nossa, agora está no braço inteiro, a dor chegou no ombro. Mas, meu querido, por que você não foi no médico ainda? O médico não foi feito para cuidar desses tormentos físicos, esses sintomas? Mas não. Aí na hora que a gente decide ir no médico, a gente já tem um problema muito maior do que a gente tinha no início. Eu citei como exemplo o braço, mas isso acontece no corpo todo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que faz isso com uma certa constância. Se automedica, não cuida do próprio maquinário. Por quê? Para que nosso corpo ele possa passar por essa encarnação buscando a evolução do espírito, é necessário, e fica com certeza mais fácil, passarmos por essa vida num corpo de carne mais saudável possível, que visa nos ajudar nessa evolução. E para nos ajudar nessa evolução, é necessário que a gente cuide desse corpo. A alimentação, se exercitar,
E não estou falando aqui de um exercício físico que seja, exaustivo. Eu estou falando de movimento. O que te agrada? O que te dá prazer? O que te traz alegria? O que faz dentro de você o hormônio do prazer aumentar? É esse movimento. Eu gosto de dançar, o outro gosta de correr, o outro gosta de jogar bola. Cada um é cada um. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Quem escuta o próprio corpo sabe o que faz bem para si mesmo. Então, o movimento é de extrema importância nesse quesito. Alimentação. O que você está colocando para dentro? Porque é muito importante saber o que você come. Porque a sua saúde depende diretamente daquilo que você come. E eu não estou dizendo que de vez em quando você não possa sair um pouquinho da linha. Porque a gente sabe que pizza, hambúrguer, refrigerante, tantas outras coisas, é muito gostoso. Mas se alimentar disso todos os dias, de comidas ultraprocessadas, coisas de pacotinho, a gente está danificando o próprio corpo. Porque o que acontece? Você já viu que as farmácias, qual o nome da farmácia? Drogaria. A drogaria vende o quê? Droga. Não vende saúde. Não vende remédio. Sabe onde vende remédio? Na feira, no hortifruti. O remédio vem da terra. Se a gente lembrar dos nossos ancestrais, a gente vai ver que eram pessoas muito mais saudáveis, porque se alimentavam melhor e dos frutos da terra. Porque a terra é tão magnífica que ela nos dá tudo aquilo que a gente precisa. E para a gente passar por esse caminho com uma forma saudável de manipular tudo, a gente precisa se cuidar. Então, quando a gente fala, como Pedrosa disse lá no início, sobre o dinheiro, sobre o empréstimo do corpo físico, eu já toquei aqui no assunto do empréstimo de tudo que há, do meio ambiente, dos animais, da nossa flora, das árvores, dos rios, porque somos todos responsáveis e somos todos um. Nós fazemos parte disso. Não existe a natureza lá e eu aqui, porque tudo está interligado. Então, o pai, na hora de fazer tudo isso, ele sabia que um dependeria do outro. Então, para que a gente possa ter uma vida saudável, cuidar das nossas questões físicas e morais, é necessário a gente se atentar ao nosso corpo físico, porque a gente é responsável por ele, se atentar ao meio ambiente, porque a gente é responsável por ele, e a todas essas questões que o dinheiro nos traz, principalmente do consumismo exagerado que estamos vivenciando nesse momento. Então Deus traz para a gente esse alerta. Então vamos ouvir, vamos colocar a mão na nossa consciência, vamos fazer a nossa parte, porque a gente sabe sim que os governos têm a responsabilidade deles, mas a gente não pode eximir, a gente não pode abandonar a nossa responsabilidade com a nossa vida, a nossa comunidade, porque todos nós somos responsáveis pelo bem-estar da coletividade. Perfeito, Keiji, isso mesmo. Não devemos transferir responsabilidades para a segurança pública, para os governantes, porque também temos a nossa parte a cumprir. Façamos a nossa parte. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O legado de Jesus. A história da humanidade é composta pelas ações de homens e mulheres que, ao longo do tempo, deixaram marcas indeléveis da sua passagem pela Terra. No entanto, entre todos eles, destaca-se a figura de Jesus, que permanece incomparável até os dias de hoje. Alguns desses homens e mulheres deixaram o legado de uma era, ou a história lhes dedicou um período ou um século com seus nomes para lhes marcar a lembrança. Porém, somente Jesus separou a história entre antes e depois de sua passagem. Houve quem expressasse sua visão de mundo, escrevendo tratados, compêndios ou extensas obras
propondo profundas reflexões filosóficas. Mas Jesus, ao apresentar a sua proposta aos homens, o fez da forma mais singela e marcante, vivenciando-a em todos os momentos da sua vida. Muitos foram aqueles que expuseram análises a respeito da divindade e da nossa relação para com ela. Contudo, somente Jesus nos trouxe a preciosa informação de que Deus é o Pai de todos nós, independente de raça, credo ou posses. Ele é o provedor de todas nossas reais necessidades. Variadas se fazem as doutrinas, e muitos são os pensadores a nos oferecer parâmetros para nossa conduta nesta existência. Porém, é com Jesus que temos o amor eleito como ferramenta incondicional e indispensável para bem conduzirmos nossos passos na terra. Tantos foram os que se isolaram em processos reflexivos a fim de trazer ao mundo suas doutrinas e ideias. Jesus, o incomparável Mestre, através da convivência com a multidão sofrida e sedenta de justiça e paz, exemplificou o amor de maneira indistinta. Não importa o tempo ou a época, a moda ou os costumes, Jesus permanece inigualável referência para a humanidade. Sem preconceito de ordem alguma, juntava-se aos estropiados, doentes, marginalizados da sociedade de qualquer tipo para amá-los. Discutia as mais profundas questões das leis de Deus com pensadores e religiosos, ofertando-lhes aprendizado nobre. Dirigia-se ao povo simples, servindo-se das imagens por todos conhecidas, acerca das questões que lhes eram próprias, a fim de melhor ilustrar o seu ensino. O ser mais perfeito que a terra já recebeu, sabia falar às gentes sobre um tesouro encontrado no campo, uma moeda perdida e encontrada, uma semente minúscula que se transformava em frondosa árvore. Ciente das dores que teríamos a enfrentar, ele se ofereceu como aquele a quem podemos recorrer. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, Jesus foi e será sempre a referencial de vida para as nossas vidas. Também será o amparo nos momentos de dor e provações desafiadoras, considerando que se declarou o pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Ele está conosco nos dias de conquistas e felicidades, igualmente nas horas de angústia e crises morais. Não o esqueçamos. Ele é o irmão mais experiente, aquele que alcançou a pureza, que comunga com o Pai e nos oferece a sua mão, a fim de que o sigamos. Tenhamos Jesus presente em nossa intimidade, em nossas preces, em nossos dias. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, há momentos na vida que nos recolhemos com problemas por vencer. Mas nessas ocasiões é que temos que ter forças para superar os obstáculos temporários, porque não há males que durem para sempre. Confiamos em Ti, na Sua bondade, na Sua misericórdia, e temos a certeza que dias melhores virão. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Irmã Kate, suas despedidas? Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, gratidão pela presença, pelo convite. Obrigado, Pedrosa. Obrigada a todos da Rádio Clube e a todos que nos ouvem também no YouTube. Muita paz, muita luz e que Jesus possa habitar o coração de cada um de nós. Boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM,
Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.